Gente, minha vida não tá fácil, não. Olha aqui, ó. Bolsa de água quente. Hoje eu acordei com gases estomacais. Ontem à noite eu tive um estado febril. Segundo o médico, isso tudo é comum no pós-operatório. Seguimos, gente, seguimos. Cada dia, esses dias me perguntaram, falaram assim, mas você não tá melhor? Eu acho que eu estou ligeiramente melhor a cada dia. Mas todo dia eu tenho alguma coisa, gente, parece um trem. Saturno transitando pela minha casa 12 veio com tudo. Quem entende de astrologia aí sabe do que eu tô falando. O que eu ia dizer pra vocês? Nossa, ontem eu tô atendendo cliente, tá, gente? As clientes de terapia, de psicoterapia, fazendo algumas consultas de tarô direto. Enfim, às vezes eu cancelo, às vezes eu desmarco porque eu não passo a noite bem. O que a gente pode fazer, né? Tem que ficar de repouso, tem que aprender a lidar com a dor, com os gases. Mas no geral eu sinto que eu tô ligeiramente melhor a cada dia. Mas o que eu vim falar com vocês é outra coisa. Ontem, na verdade não só ontem, essa semana, atendendo clientes de psicoterapia holística, a maioria das minhas clientes de psicoterapia holística também são clientes de cartas terapêuticas. Porque uma coisa complementa a outra, né, gente? O ideal é fazer a consulta com as cartas e aí trabalhando, né, isso ao longo do tempo, o que deu, porque a consulta é quase toda trazendo o teu inconsciente à tona, né? Colocando luz no seu inconsciente. Mas enfim, essa semana atendendo as clientes e sobretudo aquelas que estão ouvindo os áudios das consultas das cartas novamente, a consulta anual do começo do ano e a semestral que foi agora em julho. Eu não perco a capacidade de me surpreender. Que eu faço as consultas e envio para elas, né? Sobretudo consulta anual, então elas vão ouvindo com o passar dos meses. Num primeiro momento, isso aí eu falo, né? Sempre que a gente envia consulta, eu já mando o recadinho, eu falo nos áudios. No primeiro momento, gente, aquilo pode não fazer muito sentido para você. Mas é uma consulta que é de aconselhamento e previsão anual. Então, você tem ali 12 meses para as coisas surgirem, acontecerem e fazendo sentido, né? Então, tudo isso eu falo com elas na hora de fazer a consulta. E aí, teve um caso que me chamou a atenção e, assim, me sinalizou para mim que eu tô no caminho certo das minhas leituras, né? Eu tomo, gente, muito cuidado na hora da leitura para não influenciar negativamente a cliente no momento de fazer a leitura. Essas coisas dramáticas, catastróficas, que a gente vê um monte de médium aí fazendo previsão, usando essas previsões, inclusive, para se autopromover. Isso vocês nunca vão me ver fazendo. Jamais vocês vão me ver fazendo. A minha espiritualidade na hora de ler as cartas terapêuticas, na hora de ler o tarô,
minha espiritualidade na hora de fazer a leitura das cartas terapêuticas é muito forte. E além de muito forte, ela é muito ética. Eu tenho certeza disso a cada ano que passa, né? Então, essa intuição de escolher as palavras, tomando cuidado de não criar e não incutir na mente da cliente uma crença que vai limitar as ações dela dali para frente, ou que podem fazer manifestar coisas que elas não querem. É muito forte em mim, eu tomo muito esse cuidado. E cada vez mais eu tenho essa certeza de que né, a minha espiritualidade ali em trabalho em conjunto com a espiritualidade da criança. Mas isso no trabalho terapêutico, no cuidado, na leitura do tarô, das cartas terapêuticas, no atendimento com a psicoterapia, isso é importantíssimo, porque eu não vou brincar com nada sério. Então, o que aconteceu? Eu teria várias situações para contar aqui para vocês, mas eu vou contar essa em específico que é muito séria. O que aconteceu? Eu atendi uma cliente no final do ano passado, que ela ia casar no começo desse ano, enfim. E o jogo de cartas terapêuticas dela, resumidamente falando, deu transformação, começo de novo ciclo, saiu o casamento no começo do ano, mas também dava muito forte algo além. E saiu uma carta que falava de um novo amor. E ela me mandou os áudios essa semana e eu tava ouvindo. E, gente, eu esqueço. A maioria das leituras eu faço a hora que eu fecho ali o jogo, os áudios, eu esqueço, eu não lembro. Às vezes a pessoa quer conversar comigo sobre o que saiu ali. Pode esquecer, eu esqueço. Eu tô canalizada ali na hora, fechou, eu esqueço. Porque sou eu, né, gente? Sou eu. Quem é médium sabe do que eu tô falando. Não sou eu que tô ali falando. Sou eu empresto meu veículo, né, físico, para a espiritualidade, para a equipe de suporte energético da pessoa, para os anjos, para os guias, para os mentores da pessoa. Então, ela me mandou os áudios. Ela me mandou essa semana os áudios da leitura que eu fiz para ela no final do ano passado, de previsões e aconselhamento desse ano, e dava esse novo amor. E eu lembrei que quando saiu isso, quando essa carta surgiu ali naquela posição, eu falei assim, gente, como que eu vou dizer isso para ela? Ela tá com o casamento marcado. Eu senti na hora que não era a pessoa com a qual ela ia casar. Só que eu não podia dizer isso. Eu não queria ou estragar o casamento dela, né? Ou criar uma crença limitante, ou manifestar alguma coisa. Eu não queria interferir. Eu não queria e eu não posso interferir nas decisões que ela ia tomar dali. E assim, um adendo. Eu entendo que tudo que sai no jogo é porque a pessoa pode saber, ok? Então, tudo que sai ali é o que você pode saber. Porém, tem também a capacidade empática da pessoa, no caso eu que está fazendo a leitura, de passar isso de uma forma que você não vai interferir no livre-arbítrio do outro, mudando situações em que ela precisa passar e ela precisa decidir por ela mesma, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente faz esse tipo de leitura, né? Esse tipo de serviço holístico, energético, espiritual, terapêutico. Então, o que eu faço? Sempre que sai alguma coisa assim, e que eu preciso falar alguma coisa que eu julgo delicada, sobretudo quando eu sei a realidade de vida da pessoa, que era esse caso dessa cliente.
Em determinadas situações como essa, eu falo assim, olha, eu vou explicar para você o que significa este arcano nessa posição de forma técnica, sem projetar o que eu acho, sem projetar o meu ego. E aí, gente, baixa um espírito em mim que fala exatamente o que é aquela carta de forma técnica. Porque se a carta saiu, eu preciso falar. Eu não brinco com a espiritualidade, eu não vou trocar a carta ali só porque eu sei que aquilo pode interferir na vida da pessoa de alguma forma. Não é, saiu, é porque a pessoa precisa saber, né? E aí eu explico de forma técnica, eu não... A minha intuição é explicar. Eu falo, ó, essa carta nessa posição significa isso. Observe os acontecimentos da sua vida no futuro e veja se faz ou não sentido, porque a maioria das situações que você vive aqui, né, você tem a capacidade de mudar, de transformar. Eu não acredito num tarô, numa astrologia determinista. Ah, tava escrito. Pode ser até que aquela experiência esteja ali no teu caminho, mas se você mudar a tua consciência, se você elevar a sua consciência para um próximo nível, você não precisa passar por aquilo, né? É nisso que eu creio, que eu acredito muito. Ou você passa por aquilo de forma muito mais leve, de forma muito mais gostosa, centrada, né? Aquilo não precisa ser um fardo. E aí saiu isso pra ela, né? E, gente, resumidamente, ela está vivendo isso agora, nesse mês de setembro. Tem vivido, né? Na vida dela, durante todo esse ano, exatamente o que saiu nas cartas terapêuticas para ela. E ela tem procurado ajuda, porque o que acontece? O tarô terapêutico, ele não é uma consulta que você recebe ali as previsões, os aconselhamentos e fica por isso mesmo. Não, você recebe no final da consulta uma indicação de N coisas de acordo com o que saiu no teu jogo, do que você precisa fazer para trabalhar aquelas situações que saíram, aquele momento, da melhor forma possível. Eu costumo brincar que eu fazer uma analogia com um médico, com um dentista, por exemplo. Você vai fazer uma consulta, né? E você sai com uma receita. Então, o tarô terapêutico, as cartas terapêuticas é isso. Eu faço a consulta, eu faço o teu exame ali, eu coloco o teu inconsciente para fora e no final eu te dou uma receita. E eu fico assim, muito feliz quando as minhas clientes seguem essa receita à risca. Quem segue a receita à risca evolui demais no processo terapêutico. Expande demais a consciência, modifica demais a sua vida. E eu sempre digo uma coisa, tá? Tem as indicações terapêuticas que são como um analgésico, que tira a tua dor ali na hora, se você fizer. Mas tem também aquele remédio que você tem que ficar tomando ali, ó, de pouquinho em pouquinho, todo dia é uma dose, para que ele surta efeito ao longo do tempo. A maioria das indicações terapêuticas são assim, né? Você usa para surtir efeito ao longo do tempo. Então, toda vez que você faz uma consulta de cartas terapêuticas, eu vou olhar as cartas que saíram, vou te indicar um floral de Bach, vou te indicar um cristal, né, para você usar, para você ter. Vou te indicar livros para você ler, vídeos para você assistir, áudios para você ouvir. Às vezes eu mando meditações. Vou te indicar terapias para você fazer, né?
tem uma coisa que eu sempre falo aqui, eu acho que vocês já me ouviram falar, principalmente quem é mais antigo aqui, é que se você for fazer uma consulta de cartas terapêuticas para não seguir as indicações, é preferível você não fazer. É dinheiro jogado fora. Você vai fazer a consulta para você pegar as previsões, os aconselhamentos, só saber o que vai acontecer na tua vida e você não vai fazer nada com aquilo? Você vai continuar na mesma zona de conforto? Então, pra quê? Pra quê? Né? Não tem motivo, não. Você me pagar, e é caro, não é barato. Né? Não tem motivo de você me pagar caro pra eu fazer uma leitura pra você. É igualzinho a consulta com o médico, com o dentista. Você paga caro na consulta, você vai lá, você sai com uma receita na mão e você não compra e não toma os remédios? Qual o sentido? Eu vou falar para vocês uma outra experiência que eu tive também essa semana, também com cliente de cartas terapêuticas, cliente que faz tarô comigo e que faz anos que faz terapia comigo. Eu já tive vários resultados, vocês estão cansados de ver aí, eu deixo os depoimentos, o povo comenta no feed, né? Algumas clientes comentam. Mas é sempre importante falar, né? Essa semana também atendi uma outra cliente que ela teve 3 vitórias importantíssimas no processo terapêutico dela. Coisas assim que meses ou anos atrás ela teria dificuldade de fazer. Coisas que para algumas pessoas pode parecer boba, né? Mas que para ela era coisa que ela precisava trabalhar muito, né? E ela trabalhou e ela conseguiu e ela venceu. Uma situação é dizer não para parceiros afetivos sexuais, não ficar indo atrás, não ficar mandando mensagem, mendigando afeto de quem não tá correspondendo ao que ela merece. Então ela conseguiu isso. E eu falei para ela, se parabenize. Isso é uma vitória importante. Se parabenize, o primeiro passo você tá dando, isso é uma vitória importantíssima, né? E você só conseguiu isso porque você persistiu no caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, você tá ali ouvindo a espiritualidade. E eu sei que para ela foi difícil, tá sendo difícil, mas ela conseguiu, ela foi mais forte. Sabe, uma coisa que um tempo atrás talvez ela não teria, não teria conseguido. E outra situação foi a situação profissional. Ela conseguiu sair de um local de trabalho que ela estava, entre aspas, presa já há um tempo. E eu tava olhando, não sei se ela vai ouvir esses stories aqui, mas depois eu tava olhando nas fichas dela de consultas anteriores, o tarô já estava pelo menos mais de um ano aconselhando ela a fechar esse ciclo. Mas o que importa é que agora ela conseguiu. Então, ela conseguiu fechar ciclos importantíssimos na vida dela em 40 dias. 2 meses, eu acho. Né? Ela conseguiu vitórias importantíssimas. Né? Ela conseguiu quebrar hábitos nocivos que seguravam ela ali naquele degrau da escada de evolução, e ela conseguiu subir vários degraus com essas decisões que ela tomou. Porque a pessoa entendeu que é um processo, né? A expansão da consciência, o desenvolvimento pessoal.
Você se melhorar enquanto pessoa e por conta dessa melhora, você atrair melhores coisas para sua vida é um processo, não é um evento. Por isso que eu sempre digo aqui para vocês, gente, não confiem em nada, nem ninguém, sobretudo agora falando de terapeutas, que prometem para vocês que a transformação vai se dar do dia para a noite. Pode acontecer? Pode. Jesus esteve há 2000 anos aí provando pra gente que pode. Mas não é a regra. Isso é exceção. Né? No momento em que a gente está no nível de consciência que a maioria de nós estamos, isso é exceção. Então aqui é mais certo que você vai passar por um processo de transformação dia após dia, dia após dia, caindo, limpando a sujeira do joelho, curando o joelho, levantando, caindo de novo, curando de novo, levantando, até que você não cai mais naquele determinado assunto. Então, a expansão da consciência, a mudança, escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Não é um evento, não é do dia para a noite, é um processo. Que nada tem a ver com prazeres imediatos. Guardem isso, tá? Desconfiem de qualquer terapeuta, psicólogo, médico que prometa algo para vocês que seja diferente disso. Tá? Tem mais a ver com um trabalho interno árduo e lento de olhar para dentro e curar as próprias feridas. Por fim, é isso mesmo. Gente, como eu falo, hein? Se deixar, eu vou o resto do dia falando, né? Oremos. Mas me contem, vocês, qual a experiência de vocês? Sobretudo você que já fez consulta comigo de cartas terapêuticas. Gente, cartas terapêuticas é diferente do tarô de Marcélia, é diferente do tarô direto, tá? É outra consulta. Ela tem um viés de expandir a consciência, de autorresponsabilidade, não é só previsão de tarô, não é só orientação de tarô, ela é mais profunda, quem já fez aqui já sabe. Me conta, você que já fez, tem alguma situação aí para contar para mim? Conta pra mim uma experiência que você teve ouvindo as cartas terapêuticas, depois de um tempo que você recebeu os áudios e que te fizeram ficar assim, não creio nisso. Eu acho isso maravilhoso quando vocês me mandam esses feedbacks. Era isso! Não fazia o menor sentido, agora tá fazendo. É maravilhoso. A equipe de suporte espiritual de vocês é maravilhosa. Quando trabalha junto com a minha, então, dá nisso. Gente, é isso. O que tínhamos para agora. Volto depois. Com mais entretenimento. Beijão.